Muito bem. Pessoal, eu vou começar já para que nós podemos aproveitar o tempo aqui e aproveitar aí a oportunidade que nós temos de ouvir a Paula. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos, eu faço parte da equipe do Projeto Home. Nós temos aqui alguns facilitadores, temos a Jordana, a Flávia, a Maíra. Eu acho que a Arielle está aqui também. Ah, o Home é um projeto que tem o propósito de incentivar a adoção e também o cuidado com o órfão e vulnerável nas igrejas aqui no Brasil. Então, nosso objetivo é fomentar isso e nós usamos aí a estratégia de levantar multiplicadores, né, que são pessoas que têm esse peso, que têm esse chamado na sua igreja e que gostaria de alguma maneira contribuir influenciando a sua igreja, as pessoas que estão aí perto de você, para que também envolvessem na causa e que são pessoas que têm o objetivo de incentivar, né, e de fomentar a causa da adoção, do cuidado com o órfão e vulnerável. Bom, então por isso que você está fazendo parte dessa reunião. Nós optamos fazer pelo Zoom, que é uma reunião onde nós podemos interagir, né, melhor com as pessoas. E hoje a Paula ela vai falar um pouco sobre apadrinhamento afetivo, tá? Porque eu penso que quando a gente fala a respeito do cuidado com o órfão, quando falamos a respeito, né, do trabalho do home, as pessoas pensam somente na adoção. Mas existem outras formas que nós podemos contribuir para que o órfão, né, e o vulnerável possa ser cuidado. E o apadrinhamento afetivo ele se torna uma forma de dar uma referência de família para essas crianças, não é? Então, eu achei interessante a gente poder falar um pouco sobre isso. E a Paula ela cuida da Fundação Comunidade da Graça. É uma fundação conhecida no Brasil todo, respeitada no Brasil todo por fazer um trabalho relevante, né? Está ligada ali com a Comunidade da Graça, pastor Carlos Bezerra. E então, assim, é uma pessoa que tem bastante coisa que vai poder contribuir para que nós possamos aprender e para que você também possa, de alguma maneira, trabalhar na sua igreja para que você introduza essa ação, né, para que nós possamos fazer a diferença na vida de muitos órfãos. Depois da fala da Paula, nós vamos ter um breve testemunho. Nós estamos aqui com o Marcos Ribeiro, ele é daqui de Ribeirão Preto e ele está nesse momento apadrinhando duas meninas, né? Então ele vai falar um pouquinho da experiência dele, o que é o apadrinhamento, né, na prática, e de repente você vai ver que é possível a gente trabalhar essa área, especialmente nas igrejas. Então, de repente, as pessoas elas não têm a possibilidade de adotar, ou às vezes elas não têm um chamado para adoção, mas pode fazer a diferença na vida de um órfão através do apadrinhamento, né? Então, eu vou deixar agora a Paula ela compartilhar. A Paula também é uma das facilitadoras do Home, e eu vou deixar que ela tenha liberdade para poder falar aí conosco, e depois nós vamos ouvir o Marcos e vamos fazer um pouquinho de... Aí eu vou deixar vocês possam fazer as perguntas para a Paula, né? Ela é a mestre nessa área, vai poder responder tudo. Não é, Paula? Então tá Boa bom. noite. Olha, Carlos, cuidado, não é tudo isso não. Se eles vão criar uma expectativa e vão ficar frustrados. Eu sou uma filha de Deus, né, aprendendo tanto quanto vocês, né? Tenho o privilégio de ter a formação em serviço social e poder
tirar o meu sustento, o meu trabalho dentro de uma missão que eu vejo que é o que o Senhor colocou nas minhas mãos, né? Eu me sinto privilegiada de exercer uma profissão no qual eu sinto que é um chamado do Senhor. E para mim é um privilégio, é um prazer estar aqui, né, compartilhando com vocês algo que eu acredito que também a grande maioria talvez possa já ter conhecimento, já saber, né? Eu tenho participado do núcleo, né, como o Carlos disse, e eu vejo que vocês têm também uma bagagem muito bacana. Então, vai ser um momento de troca, né, um momento mesmo para que a gente possa enriquecer e crescer juntos, né? Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha e eu vou compartilhar com vocês aqui a tela, porque para a gente falar de apadrinhamento afetivo, a gente precisa falar de adoção também, a gente precisa falar de alguns números, e aí eu achei importante trazer aqui alguns dados. Chegou aí para vocês? Abriu a tela? Sim. Legal. Bacana. Então, nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esse apadrinhamento afetivo, esse acolhimento, essa situação dessas crianças que estão no sistema institucional e o papel da igreja, né, nisso tudo, que eu acho que é o mais relevante nessa noite agora aqui para a gente falar, é o nosso papel, né, enquanto igreja, né? Porque às vezes as pessoas ficam assim, quando a igreja chegar aqui, mas a igreja é você, né? A igreja somos nós. Então, me sinto muito feliz de poder compartilhar esse assunto com vocês, porque eu acredito que vocês irão mesmo levar isso adiante. E aí aqui eu trouxe um primeiro dado, um número aí super atualizado. Vocês devem conhecer, né, o Sistema Nacional de Adoção do Brasil, os dados lá são muito atualizados, e aí esse número é o número de fevereiro, agora de 2021, o número aí dessas crianças que estão acolhidas, né, 30.622 mil crianças, né? A gente às vezes acha que a gente às vezes não tem muita noção desse número, né? E aí eu falei, esse número é muito relevante para que a gente possa pensar, né, o tamanho, né, do trabalho que nós temos aí a nível nacional. E como nós temos aqui representantes de igreja de todos os lugares, temos serviços para todos, né? Temos muito trabalho. Se vocês quiserem, depois eu posso ver com o Carlos também para disponibilizar para vocês essa apresentaçãozinha aí, que é nossa, né? Por favor. Vocês podem fazer uso dela. Então, aqui tem uma apresentação mais ou menos geográfica aí das crianças que estão disponíveis para adoção, crianças que estão no sistema institucional, de serviço de acolhimento. E aí, dessas 30 mil crianças aí que estão acolhidas, que estão já disponíveis para adoção, são 5 mil. 5 mil, né? Existe todo um processo para que essas crianças cheguem para essa disponibilidade aí para adoção. E aí, como o Carlos trouxe aqui, né, não é só a adoção que a gente pode fazer uma intervenção. Então, se a gente for pensar que nós temos 30 mil crianças acolhidas e 5 mil crianças que estão disponíveis para adoção, sendo que essas 5 mil crianças, elas estão já numa situação de adoção tardia, são crianças que têm questões de saúde, né, deficiências físicas e mentais. Então, dentro dessas crianças que hoje estão disponíveis, a gente pode considerar aí que menos de 50% elas vão ser adotadas e elas vão permanecer lá no serviço de acolhimento. Aqui tem um panorama do Conselho por região também, dizendo do perfil dessas crianças que estão disponíveis para essa adoção.
E se você for dar uma olhadinha, né, a maioria, nós temos aí um número muito significativo de crianças que estão há mais de 3 anos num tempo de acolhimento, né? Então, pela lei, diz que as crianças têm que ser disponíveis, tem que estar todo esse processo e essa disponibilidade num período máximo de 3 meses. Mas, por conta de todo o processo burocrático, que a gente entende que é até necessário, né, esse processo, porque a família que vai acolher, ela também precisa ter alguns cuidados, né, acaba ainda assim, né, o nosso sistema judiciário acaba atrasando ainda mais esse processo e elas ficam aí um tempo significativo aguardando a finalização do processo judicial, né, para chegar até a possibilidade dessa adoção. Ai, então aqui está mais centrado na questão de São Paulo, né, dessas crianças que estão no sistema de acolhimento, que estão disponíveis aí no processo. Só em São Paulo, nós estamos falando, o estado de São Paulo, em 8 mil crianças e adolescentes, né? E no processo de adoção, 1.200 crianças. Em 2019, né, eu tentei fazer um levantamento de quantas crianças em 2019 foram adotadas, mas não tem um número, isso não tem um número disponível, né? Mas o número de pretendentes, de pessoas que pretendem adotar, são 7 mil. Se a gente for pensar que 8 mil crianças estão disponíveis, estão no sistema de acolhimento, e nós temos 7 mil pessoas pretendentes, né, isso só no estado de São Paulo, a gente quase que ia falar que ia casar, né? Tem um casamento aí. Todas as pessoas que pretendem fazer uma adoção têm uma criança. Só que as pessoas que pretendem adotar, elas não pretendem adotar para uma garantia de direito dessa criança. Elas pretendem adotar para satisfazer um desejo delas. E aí, para satisfazer esse desejo, elas descrevem como elas querem que essas crianças sejam, cor de pele, cor de olho, inteligência, idade, e ela vai fazendo uma série de exigências, né? E a grande maioria dessas nossas crianças não estão dentro do perfil desses pretendentes. Hoje, nós podemos dizer aqui, que são quase 50% desses acolhidos são adolescentes. E que aí já entra na questão da adoção tardia, que é um número ainda mais expressivo e difícil, né? As pessoas não querem levar um adolescente para casa, né? Elas querem levar uma criança, porque ela quer satisfazer o desejo dela, e é isso que a gente precisa começar a desconstruir, tanto para o apadrinhamento afetivo, como para a adoção, né? Quando a gente fala dessas crianças que estão no sistema de acolhimento, a gente precisa pensar que eu estou promovendo na vida dessa criança a garantia do direito dela ter uma qualidade de vida, dela ter um referencial, dela ter uma família, do direito dela de ter uma família. E muitas das vezes, quando a gente pensa nesse apadrinhamento, quando a gente pensa nessa adoção, a gente só pensa assim, eu não tive um filho menino, então eu quero apadrinhar um menino. Eu não tive uma filha menina, então eu quero ter uma filha menina. Eu não posso ter filhos, então eu quero tentar uma adoção. Né? Sempre buscando satisfazer o seu próprio desejo, e a gente precisa mudar isso, começar a falar sobre isso, que nós precisamos ser instrumentos, né, de bênção, de referência para essas crianças que não têm, né? Elas estão lá nesse sistema de acolhimento porque elas já sofreram, né? Elas não foram cuidadas, né? Elas não receberam a proteção de quem deveria ter ofertado isso.
que são a sua família, né? Então, de quem ela esperava amor, ela já não teve. Por isso que ela foi para o sistema de acolhimento, né? Então, aqui nós, né, o dado, né, quase 20% estão acolhidos há mais de 3 anos desses adolescentes. E aí, aqui um outro dado que eu já citei, referente à questão dos diagnósticos, né? Então, do número que a gente tem, 3% dos casos já tem um diagnóstico fechado de deficiência intelectual, 5% tem problemas, né, de saúde, isso só no estado de São Paulo, né, esses dados aqui, e tem crianças que ainda não têm um diagnóstico fechado, né, que não está aqui nessa porcentagem, mas elas também existem, né, estão lá. E aí as crianças que estão, né, vamos dizer, dentro do perfil dos pretendentes, da sua grande maioria, que são essas crianças de 0 a 7 anos, elas estão aí dentro dos 30 mil, elas são 7.700 crianças, né? E aí, quando elas têm o perfil da idade, né, de interesse da sua grande maioria, mas muitas das vezes ela não tem a cor da pele, né, ela não tem o modelo do cabelo, ela não tem outros tipos de características que os pretendentes buscam. E então essas crianças acabam se tornando os adolescentes, né, e que acabam não sendo adotados. E aí, para a gente poder falar aí um pouquinho desse, né, do apadrinhamento, eu trouxe aqui para a gente poder entender um pouquinho essa diferença da adoção, o que é a adoção e o que é o apadrinhamento nesse contexto aí. Acredito que a grande maioria das pessoas já devem saber, mas, como diz meu pastor, a repetição traz segurança. Então, quando a gente, né, repete muito, treina bastante, fica até mais fácil para a gente lidar. Então, quando a gente fala de adoção, a adoção ela é um procedimento legal, é um processo legal e você passa a ser pai, você tem a filiação, né? Mas até esse processo acontecer, você passa pelas etapas aí do 4 poderes, existe alguns processos para você efetivar a adoção. A adoção ela é regulamentada, né? É legal, isso é possível acontecer para, no máximo, até 18 anos de idade. Após isso, esses jovens, né, que não foram adotados, eles vão para numa grande maioria, vão para a República Jovem, outros vão, alugam seu próprio imóvel, né? Não existe hoje nenhum serviço de continuidade institucionalizado quando eles se tornam adultos, né? Eles acabam tendo um suporte mínimo até conseguir um emprego, aqueles que não estão trabalhando, para dar continuidade à sua vida. E aí, nesse processo, né, que você não é um pai biológico, mas você passa a ter toda uma documentação legal dessa adoção. Esse processo ele é mais moroso, né? E para a pessoa chegar, entrar nesse processo, ela precisa ter muita certeza do que ela deseja fazer. Infelizmente, nós temos muitos que adotam e devolvem essas crianças, não sei se vocês sabem disso, é algo muito comum, né? Acontece muito, as pessoas adotam e aí, assim, realmente essas crianças, esses adolescentes se sentem uma mercadoria, né? Eles já sofreram quando rompeu o vínculo lá com seu familiar, né? Porque primeiro esgota-se, né, toda a possibilidade, não, primeira relação familiar, pai, mãe, avós, tios, né, e aí
uma rejeição de todo o núcleo familiar, ele se torna institucionalizado, e aí ele cria uma expectativa de adoção, ele é adotado, e aí, por algum motivo, não dá certo, né? Eu nunca ouvi falar que tem que dar certo, ele é devolvido, né? E aí, aqui, quem pode adotar? Qualquer pessoa acima de 18 anos, independente do estado civil, ela pode, classe social, situação financeira, ela pode se candidatar para essa adoção, né? Condicional, né? O pretendente deverá apresentar uma diferença mínima de 16 anos de idade dessa criança ou do adolescente que for adotado. E o interessado em adotar deverá procurar a vara da infância do seu município, onde você reside, onde serão fornecidas todas as informações, porque é todo um processo legal, então é junto à vara da infância. E aí aqui eu faço uma citação dessa questão da garantia de direitos da criança e adolescente, é garantia, né? Essa criança, ela tem direito, né, a viver em família. E, infelizmente, nós estamos falando aí de 30 mil crianças e adolescentes que estão com seus direitos comprometidos, né? Eles não estão podendo desfrutar, né, desse acesso de viver em família, de ter acesso à saúde, educação, à cultura, lazer, e tantos outros benefícios, principalmente a viver longe da violência, né? Porque na sua grande maioria, essas crianças, elas perderam, né, o vínculo da família por conta de uma vida de violência. Aí aqui a citação do direito dessas crianças. Um pouquinho, estou aqui falar para vocês um pouquinho do processo até chegar na adoção. Não vai direto para a adoção, então existe processo de guarda, processo de tutela, até chegar na adoção. E ainda quando se chega na adoção, essas crianças, muitas delas são devolvidas para o sistema de acolhimento, para uma grande tristeza nossa, né? E demonstração de muito trabalho nosso. E durante todo esse processo, né, essa criança vai criando vínculos, né? E aí vai fazendo todo um caminho, né, principalmente institucional, dentro da instituição, a troca de funcionários. Então, às vezes, eles criam uma afinidade com um profissional, seja o assistente social, psicólogo, orientador, e de repente ele é desligado daquele trabalho, e aí aquelas crianças entram novamente num processo de buscar um referencial, e isso vai só fortalecendo a questão da orfandade na vida dessas crianças. Esse processo ele é lento, né, até chegar na adoção, e aí por isso a importância do apadrinhamento afetivo. Aqui está para a gente poder entender o nosso papel fundamental, porque o apadrinhamento afetivo qualquer um pode participar, pode, né, se inscrever no programa e ser um referencial na vida dessas crianças, né, que durante todo esse processo aí que ela está institucionalizada, ela acaba tendo dificuldade de criar vínculos, né? E não recebe nenhum tipo de demonstração de afeto. Aqui chegou agora o slide que eu falei sobre a questão da devolução dessas crianças, né, no abrigo. Aqui eu falo um pouquinho, né, da justificativa das famílias, né? Elas costumam ser similares, a culpa sempre é depositada sobre o ombro das crianças, né? As crianças que não teve o comportamento, a criança que não obedeceu, a criança que não quis tomar banho, a criança que fez birra, esses são
a maioria dos motivos da devolução. Eu fico pensando, né? Eu tenho um filho, imagina toda vez que eu mando ele escovar os dentes, que ele não vai escovar os dentes, eu falo, vou te devolver, né? Eu não tenho para onde mandar ele devolver, né? E aí, como eles têm um destino para devolver essas crianças, eles vão lá e devolvem. Eu acho que isso deveria ser mudado nessa legislação, viu? Isso aqui tantas mudanças foram feitas, né? Teve uma mudança recentemente, acho que o ano passado, acho que o presidente Temer assinou que todo o processo esse da criança, desde o acolhimento, guarda, até chegar na adoção, tem que ter um tempo mínimo aí, máximo, quer dizer, um tempo máximo de 3 anos. 3 anos, não, 3 meses, desculpa, 3 meses. Vamos ver se na prática isso vai acontecer, né? E aí, pensando nessas mudanças, uma que precisava ter, eu acho que é essa questão de devolução, né? É um absurdo ter que aceitar nessa devolução aí dessas crianças. Mas vamos lá. Aqui a gente fala um pouquinho desse apadrinhamento afetivo. O apadrinhamento afetivo ele é um programa voltado, né, para criança e adolescente que está no sistema de acolhimento. E aí esse processo, elas podem ainda estar com vínculos das suas famílias, porque ela pode ainda estar num processo, né? Ela pode já estar disponível para adoção, ela está no sistema de acolhimento, mas não necessariamente ela está disponível para adoção. Mas nós podemos atuar porque ela está no sistema de acolhimento, em situação de acolhimento, né? E é um programa, você precisa se cadastrar, né? Existem alguns critérios, né, para você poder participar legalmente do programa de apadrinhamento afetivo. Você acaba tendo algumas responsabilidades, né, legais. Então, por isso que você passa por uma entrevista, né? Tem uma palestra de orientação para que você possa se candidatar a ser madrinha ou padrinho afetivo. E aí o nome já fala, afetivo, né? É você ofertar afeto, é você demonstrar amor. E aí, para nós, enquanto cristãos, né, o que a palavra de Deus já diz, né, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, se a gente demonstrar amor, né, levar amor para essas crianças, nós vamos estar levando Cristo a elas. E é algo extremamente importante, porque essas crianças, elas não têm vínculos, elas não têm referencial de amor, elas não sabem dar amor, porque elas não recebem amor, né? Aqueles profissionais que estão ali trabalhando, eles são profissionais, eles podem até ter algum tipo de carinho, amor e respeito, mas eles são profissionais, eles estão ali para dar toda a assistência de garantia aí mínima, né, dessas crianças terem onde dormir, o que comer, acesso à escola, levar para a escola, busca da escola, levar ao médico, essas questões mais básicas, mas a demonstração de carinho, de amor, de presentear, isso eles não podem fazer, porque senão eles não podem fazer para um e não fazer para o outro, né? Dentro do sistema institucional tem que ser igual para todos. E aí entra a importância do papel do padrinho, de poder ter um tempo lá, ou da madrinha, um tempo para jogar bola, um tempo para brincar de boneca, um tempo para levar no cinema, um tempo para levar para comer um lanche, um tempo para relacionamento, né? Relacionamento. E esse padrinho, ele não precisa ser individual. Aqui eu estou citando, né? Você pode ser em grupo, onde um grupo de padrinhos, então é um grupo de adolescentes, um grupo de uma célula, se a sua igreja é em célula, é um grupo do Ministério de Louvor, um grupo de 5 pessoas, eles podem
se candidatar, se disponibilizar e desenvolver esse trabalho de apadrinhamento com essas crianças do sistema lá de acolhimento próximo da sua região. Você também pode ser individual, onde você pode desenvolver um convívio dessa criança dentro da sua casa, onde você vai levar ela aos finais de semana, férias, datas festivas, né? A partir do momento que você está cadastrado, o fórum libera que você leve essa criança para passar um final de semana com você, passar um feriado prolongado, e aí você vai desenvolvendo um vínculo, né, com essas crianças. Ou você pode ser também um padrinho financeiro, né? Olha, eu não quero, né, não tenho como ter esse tempo, mas eu posso investir financeiramente na vida de uma criança, de um adolescente, onde eu vou ser responsável por uma escola, onde eu vou pagar um convênio médico, onde você, de alguma maneira, você vai poder proporcionar a diferença na vida dessa criança, fazer um curso de inglês, um curso de informática, né, de alguma maneira. Então, assim, o principal a gente pensa na questão afetiva, mas aquele que não tem, né, ele no mínimo, ele pode ser um padrinho financeiro. E aí, quando a gente pensa nesse grupo, a gente coloca esse padrinho financeiro dentro de um grupo, onde ele faz parte, né, contribuindo com uma parte também importante, mas nós temos aí outras pessoas que vão poder proporcionar o passeio, a referência de pessoa, né? Porque se a gente quer pensar num futuro diferente, se a gente quer pensar numa sociedade melhor, nós precisamos investir nessas crianças. E se nós estamos falando que 30 mil dessas crianças estão institucionalizadas, nós estamos falando aí de 30 mil crianças que não têm um referencial. O referencial dela de amor é arma na mão, é tiro, né? É violência, porque elas receberam muita violência, né? Muitos maus tratos. Então, é isso que elas vão reproduzir, né? Alguns, num número muito pequeno, acaba não sendo reproduzindo isso, mas na sua grande maioria, né, infelizmente, eles reproduzem, eles dão o que eles receberam durante a sua história de vida, né? E a gente sabe, né, quando você vai para estudos, o período, né, dessas crianças que elas vão gravar, você vai formar o caráter delas, é numa idade muito pequena, né? Então, uma idade menor, né? Eles falam que até 7 anos a gente faz a formação do caráter dessas crianças, né? E aí essas crianças sem ter esse referencial, qual o caráter? E aí depois elas estão expostas lá na sociedade, né? E aí as pessoas querem reclamar da violência, querem reclamar do roubo, né? Querem reclamar de tantas outras coisas, mas não investiu na vida, não ofereceu uma oportunidade para que essas crianças, esses adolescentes pudessem ter um futuro diferente, né? E aí, quando eu falo aqui a importância do apadrinhamento, isso aqui eu vou ler para vocês. Na ampliação e visão do mundo, é uma referência familiar. Considerando que boa parte das crianças e adolescentes acolhidos possui uma referência de família comprometida, o projeto visa dar a essas crianças e adolescentes um referencial positivo de estrutura familiar, para que possam levar isso adiante quando saírem das instituições. Ademais, ao transitar por novos ambientes, ampliam sua autoestima, visão de mundo, tornando-se significativamente mais preparados para enfrentar a sua vida adulta. Os padrinhos, por sua vez, além de se sentirem gratificados com a prática, crescem muito como ser humano em virtude das suas experiências vividas. É uma troca, né? Quando eu iniciei aqui falando, eu falei, nós estamos aqui para trocar. E quando você apadrinha uma criança, é uma troca, você cresce junto e você oferece uma oportunidade de uma vida totalmente diferente para a vida dessas crianças e desses adolescentes.
E aí aqui está aqui a prática de esportes, né? Momentos de lazer, de descontração, coisas que no dia a dia eles não têm, e que para nós é tão comum no nosso dia a dia, na nossa vida, né? Acordar, pôr a mesa para o café, mandar tomar banho, coisa que para a gente é muito do dia a dia, eles não têm, né? E aí isso é muito importante na construção da cidadania e do futuro dessas crianças, né? Aqui eu estou falando um pouquinho da guarda e da adoção, né, desses afilhados, né, quando a gente fala de padrinhos, né, para você ser padrinho, você tem que estar preparado, porque você vai entrar na vida dessa criança, você vai criar um relacionamento, e da mesma maneira que eu falei da questão da adoção, que eles devolvem, você não pode fazer isso também na questão do apadrinhamento. Então, você tem que estar decidido, tem que ter certeza do que você quer, você tem que estar bem, você tem que entender que você está fazendo isso, não é para satisfazer um vazio seu, mas é porque você quer proporcionar algo na vida do outro, né? Porque você quer garantir uma qualidade de vida para essa criança, você quer que ela tenha um futuro diferente, porque isso vai fazer com que? Vai fazer com que você vá enfrentar os desafios, né? Imagine as mães que têm filhos que foram... Abriu o áudio de alguém aí. Mães com filhos que foram presos, elas devolvem esses filhos? Não. Elas ficam lá na fila, enfrentam toda humilhação, tiram dinheiro da onde não tem para levar o jumbo, né? Mas não devolvem esses filhos, não ignora ele. Né? Por quê? Porque houve uma construção de amor, de afeto, e isso é o mais importante. Né? E é isso que o padrinho precisa também ter muita clareza, né? E nós, como multiplicadores, precisamos falar da importância desse papel do padrinho, que é extremamente importante para a gente ter um futuro melhor para essa criança e esse adolescente e para a sociedade, consequentemente, mas que para isso ele precisa estar bem, ele precisa ter certeza dessa escolha, né, dessa decisão, ele não pode querer para suprir algo para ele, eu estou em depressão porque eu não tenho filho, então eu vou apadrinhar, como não tenho certeza se eu vou adotar, vou apadrinhar, porque é fácil, não sei o quê, não, tem uma responsabilidade tanto quanto a adoção. E é muito importante, e eu vou dizer para vocês particularmente, para mim, a questão do apadrinhamento afetivo, ele é até mais importante do que a adoção. Como a gente falou da adoção, a adoção ela tem um processo jurídico para acontecer muito extenso. Até efetivar essa adoção, demora-se, né? Demora, porque tem o processo ainda até da família realmente esgotar aquela investigação que eles fazem, de esgotar a possibilidade de sanguínea de alguma família parental, né, sanguíneo, ficar com essa criança, só isso já demora um bom tempo. E aí, durante esse tempo de demora, essas crianças não estão tendo nenhum referencial, não está tendo nenhuma demonstração de afeto, de carinho, de amor, não está tendo. Elas estão institucionalizadas. Então, o apadrinhamento afetivo, ele entra na vida dessa criança, desse adolescente, antes da adoção. Então, ele é extremamente importante para que a gente possa se dedicar para isso. E aí a gente fica pensando, né, enquanto a igreja, como que a igreja pode atuar? Né? A igreja ela pode buscar os centros de acolhimento dessas crianças da sua região do entorno. Próximo da igreja, onde que estão os serviços de abrigo? Vai conhecer a gerência, vai conhecer o trabalho, né? Pensar em fazer alguma interação da igreja com esses serviços, né? De envolver a igreja em alguma atividade, vai ter um evento da igreja, vai ter uma conferência, kids, vai ter algum tipo de atividade, tentar fazer uma interação, começar a trazer
essas crianças acolhidas para dentro da igreja e levar a igreja para lá também, né? Nós temos algumas iniciativas de células, né? Eles vão com a estratégia de célula infantil, levando esse trabalho que já é da igreja, e nisso já vai se construindo esse apadrinhamento, já vai desenvolvendo esses afiliados, né? Acaba sendo até natural isso, mas a gente precisa sensibilizar a nossa igreja, né? A gente precisa levar essa questão para os nossos pastores, e hoje, né, o home, ele tem uma representatividade muito grande, mas se a gente for pensar do número de igrejas protestantes que existe, nós precisamos ainda levar essa questão, né, do cuidado da criança e do adolescente institucionalizado para muitas igrejas, né? Ainda tem muitas pessoas que não estão acompanhando ou vendo a importância dessa intervenção, né, que a igreja precisa atender, porque é papel nosso, né? Eu vou fazer a citação depois do versículo, mas está lá, nosso papel é cuidar dos órfãos, verdade? Aqui são mais alguns números, depois vocês vão receber. Aqui eu trouxe a citação da questão dos critérios dos pretendentes, né? Eles não aceitam criança com deficiência intelectual, física, né? Na sua grande maioria, né? A questão da idade, né? Se a gente for pensar, olha que a idade aceita, acima de 16 anos, nós temos 105 pretendentes, 100 pretendentes para a idade acima de 16 anos. É muito irrisório o número para o número de crianças que estão, né, institucionalizadas. E aí a gente tem assim esse problema que precisa ser resolvido. Eu acho que quando a gente fala de igreja, né, intervenção de igreja, de exalar o amor de Deus mesmo para essas crianças, a gente precisa tratar desse apadrinhamento afetivo e focar na adoção tardia. Se a gente fala em adoção, a gente precisa levar a ideia que a adoção tardia, não, essa criança, né, mais velha, essa criança deficiente, essa criança, esse adolescente, eles também têm o direito de viver uma vida longe da violência e se sentindo amado, né? Porque ele é também um filho amado de Deus, né? Então, 85% das crianças já são maiores de 3 anos, que são a questão do processo aí que eu disse para vocês que é muito demorado, né? Se faz necessário, mas acaba sendo um pouco demorado. E aí eu coloquei aqui uma foto da minha família para vocês conhecerem, saber aqui quem é minha família. Então, na minha família, eu tenho um branquinho, loiro, tenho um negro, que é meu marido, né? Eu também sou negra, tenho um enteado, né? Esse mais velho aqui dando um joia, ele é meu enteado, né? Então, eu coloco aqui, né, uma citação, né? Deus me deu uma família linda, sou apaixonada por eles, mas a gente não escolhe a cor dos olhos, né? A gente não escolhe a cor de pele, o cabelo, a gente não escolhe. O Senhor nos dá e a gente ama. E aí os filhos que as pessoas desejam adotar, elas querem escolher, né? Querem que esteja dentro do perfil. Vocês já devem ter visto, né? Até mais do que eu, mas as crianças que são adotadas, onde há uma demonstração de amor, é tão interessante que elas passam a ter as características físicas, não é só de comportamento, elas passam a ter as características físicas daquela família, né? Não é só o jeito de viver, não, elas começam,
elas começam a parecer com a pessoa mesmo. É algo tão de Deus, eu falo, né? É algo tão maravilhoso que, inclusive, as características físicas parece que começam a se formar, né? E aí se cria essa instituição familiar aí tão linda. É porque a família é o principal projeto de Deus, né? Então não tem como não ser perfeito. E aí eu falo aqui que, né, enquanto igreja de Cristo, a gente precisa romper com alguns preconceitos e usar o coração. Né, levar essa ideia que o apadrinhamento afetivo, a adoção, ela não é para suprir a minha necessidade, ela é para suprir a necessidade do outro, né? Ela é para suprir a necessidade do outro. Essa é a missão que o Senhor nos dá, né? Ele nos dá missão por amor ao outro, né? Nos dá dons e talentos por amor ao outro, não é para mim, né? E aí aqui falo da questão do processo que ele é demorado mesmo, né? Então a gente precisa fazer essa conscientização, porque a igreja precisa estar lá, a igreja precisa estar fazendo uma diferença na vida dessas crianças. E aí aqui eu coloquei algumas dicas práticas que eu já até citei para vocês aqui, de buscar, né, essa parceria com esses abrigos locais, fazer trabalho, algum material, desenvolver algum material de conscientização sobre o tema, pensar aí de colocar alguma coisa junto com a igreja, não sei, às vezes as igrejas têm os boletins, né, aqueles boletins informativos, discutir junto com a igreja, de começar a falar sobre o assunto, de colocar as possibilidades de como pode fazer. Né? Na igreja aqui de Ermelino, a gente já tem algumas ações, a Comunidade da Graça também de Atibaia também já tem, mas se a gente for pensar, vou dizer, né, só do cenário das comunidades da graça, nós temos muitas ainda que não se despertaram para esse assunto, né? E cabe nós, como multiplicadores, levar esse assunto, mostrar para eles que a igreja precisa estar lá para atender a necessidade dessa criança, né? Aqui, quando eu coloco aqui, né, contribuir com a desconstrução de que a adoção é para satisfazer a necessidade da família. Né, e de fortalecer que a adoção é para garantir a criança e o adolescente viver dignamente, né, nos parâmetros garantidos pela Constituição, pelo ECA, que eu já citei aí anteriormente, né? Nosso papel é dar direito à criança e ao adolescente a viver uma vida em família, né? Cristo fez isso por nós, né? Então, como que nós não vamos fazer isso por eles? Nós precisamos fazer isso. E aí, aqui, eu faço a citação do versículo de João 1,12, né? Onde diz aqui, olha, todos que aceitam a Cristo como Senhor e Salvador são feitos filhos de Deus, né? Nós fomos adotados por Deus. Esse é o nosso maior exemplo de adoção. Éramos filhos do inimigo de Deus, né? Em João 8,44, e mesmo assim ele nos amou, nos perdoou, nos adotou como seus filhos. Essa adoção nos leva a pertencer a um pai. Somos envolvidos em uma família e somos gratos por isso, não é verdade? O Senhor nos envolveu a uma família, e esse é o papel da igreja, cuidar dos órfãos, incluir os órfãos na nossa família, no qual também nós fomos inseridos, né? Então, levar essa conscientização para a nossa igreja local, pensar em trazer isso também para outras igrejas, né? Às vezes a gente conhece pessoas que estão ligadas a outros ministérios, a gente precisa fortalecer essa ideia. Hoje já se fala dos órfãos da pandemia, não sei se vocês já viram ou ouviram falar, né? Nós já estamos tendo aí um número assim, muito grande de crianças que perderam aí todos os seus vínculos familiares por conta do Covid,
né? Então, estão lá institucionalizadas, então nós vamos ter ainda um reflexo maior, né, desses órfãos, e nós, igreja, não podemos fingir, né, que não estamos vendo. E o apadrinhamento afetivo, ele é simplesmente essa demonstração de afeto, né, de amor, de troca, né, de estar presente na vida, é você estar disponível para amar uma criança, um adolescente que, infelizmente, não não teve. E alguns, né, agora eu estou me lembrando aqui, nós temos um caso aqui na igreja de Ermelino, que nós estávamos até, assim, ficamos bastante mexidos, que já é um desses órfãos da pandemia, uma criança extremamente, assim, educada, inteligente, já tem, acho que já tem mais de 14 anos, e aí ele perdeu, não tem ninguém, e aí, em uma das nossas atividades aqui, conversando recentemente, falando de sonhos, ele disse que o sonho dele é ter uma família novamente, né? Ter uma família novamente. Imagina, ele vem de um lar, né, que ele tinha, dentro de toda a complexidade, mas ele tinha referenciais de amor, tinha cuidados maternos, né? Ele não tem pai, era ele e a mãe, e hoje ele não tem mais a mãe, né? A avó materna já era falecida, não tem irmãos, era só ele e a mãe. E aí ele já é aí um órfão da pandemia, onde ele tinha uma mãe que demonstrava amor e hoje ele não tem, né? E aí a importância do papel da igreja. É nossa responsabilidade como filhos de Deus sermos aqueles que cuidarão dos órfãos, que darão um lar, que serão aqueles que nunca tiveram amor, bondade e acolhimento, exemplo e família, né? Seja ela de uma forma de adoção, seja ela da forma de apadrinhamento, né? Quando eu me torno madrinha e padrinho, eu não tenho uma obrigatoriedade legal de filiação, né? Eles não passam a ter o meu nome no documento, eles não passam a ter os direitos de testamentos, mas eles passam a ter um referencial de amor, eles passam a ter um exemplo de profissão, eles passam a ter a esperança de um futuro diferente, né? Eles passam a ampliar o horizonte cultural, eles passam a ter trocas, eles passam a ter novas amizades, né? Porque os amigos dele acabam sendo só aqueles do abrigo, porque dentro da escola, na sala de aula, eles sofrem bullying, né? Porque já vem as crianças do abrigo, a criança que não tem o tênis, a criança que não tem o que comer, né? Essas crianças, elas são o tempo todo da vida delas, em todos os cenários que elas passam, elas são intitulada como as crianças do abrigo. Ela vai no posto de saúde, é na escola, é no hospital, em todos os cenários que ela passa. E aí, quando ela está com o padrinho dela, com a madrinha, ela ali é a criança que está com o padrinho e não a criança do abrigo, né? Então, a gente precisa construir isso para que, quando eles chegam na sua maioridade, no desligamento institucional, né, eles possam ter referenciais para ter rumo, para saber o caminho que deve seguir, né? E aí a importância da gente contribuir para o futuro dessa criança, desse adolescente, crendo na esperança de um futuro melhor, né? E da mesma maneira que são com os filhos biológicos, né? Quantas mães e pais, né? Têm filhos e que acabam lá na frente não seguindo o exemplo, não dando continuidade, né, no que eles desejavam, no que era desejo dos pais, e muitas das vezes isso pode acontecer com você como padrinho, né? Eles não deram continuidade, né?
o que eu ensinei, ele não praticou, mas o que a gente tem que entender, assim, a minha parte eu fiz, o que eu pude fazer, eu fiz, a interferência que eu podia fazer, a relevância que eu queria levar, eu levei. E você pode ter certeza, que aparentemente, às vezes, você pode achar que não fez diferença, mas fez diferença sim. Eu tenho exemplos, assim, de pessoas que já apadrinhou e depois a pessoa, o adolescente entrou mesmo para o mundo do crime, das drogas, né, e não quis mais ter esse tipo de relação, mas todas as vezes que ele passa pela rua, que eles se encontram em algum momento, o adolescente, ele não tem coragem de cumprimentar, ele esconde se ele está com a arma na mão. Por quê? Porque ele sabe o respeito e quem é aquela pessoa para ele. E isso, eu creio que isso vai mudar simplesmente essa realidade da vida desse menino, e simplesmente porque, no fundo, ele sabe o que é certo. Ele sabe o que ele precisa escolher para a vida dele, né? E quem foi o padrinho teve uma referência, né, significativa na vida dessa criança, né? Então, você e sua família são referência de Jesus, e em vocês estão o poder de transformar o futuro deles. A gente precisa levar isso como estigma, levar isso para dentro da nossa igreja e compartilhar isso com todos, né, ao nosso redor, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho. A gente precisa se despertar. Invista tempo, afeto, transforme vidas. Que esse seja o nosso slogan, viu? Invista tempo, afeto e transforme vidas. Essa é a consequência do nosso resultado. Acho que é isso. Acho que eu já falei demais. Acho que eu já falei muito. Não sei se eu ajudei muito vocês. Mas passo a palavra aí para o Carlos. Com certeza, a Paula contribuiu muito, muito importante aí tudo que você repartiu conosco. Eu acho que é muito relevante tudo que você transmitiu aí através da sua fala. Temos realmente uma quantidade enorme de pessoas que estão em abrigamento, e quando nós falamos do home, não estamos falando apenas da adoção, mas também do cuidado com o vulnerável, né? E o apadrinhamento é uma forma de nós exercermos esse cuidado. Nós vamos fazer uma série, vamos fazer um tempinho para perguntas e respostas, mas antes eu gostaria de dar oportunidade para o Marcos. Não sei se a Priscila está aí. Marcos está aqui ainda? Está aí, Marcos, Priscila. Eles são padrinhos afetivos, né? Estão vivendo essa experiência com duas garotas, né? São duas irmãs gêmeas. E, enfim, vou deixar que eles falem um pouco do que é na prática ser padrinho afetivo. Eu queria reconhecer aqui a presença também da Cidinha Ferezin, que é a coordenadora aqui do Abrigo Ribeirão Preto. Obrigado, Cidinha, pela sua presença aqui conosco, né? A Cidinha tem sido um instrumento tremendo aí para fazer com que a vida dessas crianças sejam de fato impactadas pelo amor de Deus, né? Abrindo portas para que famílias cristãs estejam apadrinhando, adotando, enfim, né? Fazendo a parte dela no cuidado. Obrigado aí pela sua presença, viu? Marcão, por favor. Boa noite a todos, tudo bem com vocês? Boa noite. Tudo bem? Bom, gente, vamos contar um pouquinho aqui da nossa história como padrinhos, né? Nesse propósito de apadrinhamento de duas meninas. Eu que tenho uma filha também. Agora, você imagina para um homem ter 4 mulheres dentro de casa. Né? Mas, enfim, está sendo uma bênção na nossa vida, né? Tanto para a vida delas quanto para a nossa. Não vou mentir para vocês, no começo, acho que o maior desafio que nós tivemos no começo foi tomar a decisão, né, de sermos padrinhos. Por quê? Nós tivemos um curso, né, juntamente com a Cidinha e com o Carlinhos, né, e nesse curso
expandiu muito a nossa visão referente a essas crianças e adolescentes que estão no abrigo. E, assim, vem muitas perguntas negativas, pensamentos negativos, né? E um desses pensamentos nossa, se a criança está no abrigo, como deve ser a família dessa criança, né? Aí, e isso vai gerando medo na gente, né? Vai gerando muito medo e esse foi o maior desafio nosso, tomar a decisão, né? Só que nós oramos, né? Buscamos em Deus, buscamos mais informações e decidimos, né? Romper o medo. E quando chegamos, né, a falar com a Cidinha, a Cidinha apresentou as meninas para nós e deu essa oportunidade de nós apadrinharmos. Assim que nós conhecemos, né, a Cidinha passou de como eram as meninas, né, e no começo foi um pouco difícil, né, a fase de adaptação, né, a rebeldia também, delas, pelo contexto de onde elas vieram, né, foi um pouco difícil. Mas, com o tempo foi passando, conforme nós fomos pegando elas foram adquirindo alguns conhecimentos das regras da casa, né? E essa parte eu vou passar para a Priscila, porque é a Priscila que pegou firme com elas. Bom, assim, foi bom, né? Que nem o Marcos falou, no começo foi difícil na questão de você colocar o seu padrão, as suas regras, mas é assim, são crianças, né? Assim como a gente acha que vai vir, nossa, vai vir exatamente assim como eu já escutei, vai vir uns monstros, né? E não é nada disso, né? São crianças que precisa chamar atenção, que precisa falar, não pode, pode, né? Assim como eu chamo a atenção da minha filha, e assim, no começo a gente começou a pôr as regras, tudo, e hoje já faz uns 2 meses que elas vêm conosco, né? E já passou final de semana, já ficou 4 dias, né? E 3 dias, e hoje elas já sabem o que pode, o que não pode, e o afeto, né? A gente tem passado para elas o que é uma família, o que é almoçar em família, o que é jantar em família, que não é todo final de semana que tem festa, que tem sorvete, que às vezes vai ter, às vezes não vai ter, né? A gente tem ensinado isso para elas, né? Mas o contexto de família mesmo, de regras, né? Uma das meninas, eu fui chamar a atenção de uma das meninas e eu me lembro que uma delas falou assim, mas e se eu não te obedecer? O que vai acontecer? Você vai me devolver? Você não vai me pegar mais lá do abrigo? E aí eu olhei assim, eu falei, não, eu vou pegar você sempre que eu puder, mas você vai perder comigo na questão de atitudes, né? De coisas aqui de casa, né? Ela falou, não, tia, então eu vou te obedecer, porque você dá tanto carinho, né, para mim, por que que eu não tenho que te obedecer? Então, assim, foi gratificante ouvir isso e aí que eu me apaixonei mais por elas mesmo, né? Não vou falar que não, mas assim, quando a gente pode, a gente pega 2 finais de semana seguidos, porque a gente sente saudade, ou a gente está num evento e quer levar elas, né? Mas tem sido uma bênção, assim, foi desafio mesmo, mas só de perceber a mudança delas, né? Da primeira vez que a gente pegou a hoje, assim, a Cidinha também pode falar que está sempre lá com elas mudaram muito o comportamento, o jeito de falar, o que escutar, o que pode fazer, o que não pode, né? Elas mudaram muito, né? Eu estava até conversando com o Marcos esses dias, eu falei, nossa, como as meninas mudaram, obedecem, mas são crianças, né, gente? Vocês sabem como é que é. Põe o chinelo, você fala 20 vezes, isso não pode, você fala 40 vezes. São crianças que você tem que chamar atenção várias vezes, mas eu percebi que quanto elas na nossa e nós na delas, tem sido uma bênção e tem feito toda a diferença, né? E assim, tem sido bom, né? Às vezes eu fico até emocionada de falar, porque eu tenho visto que as meninas têm mudado muito e a gente acha que não compartilhava em nada, né? O que a gente vai poder fazer na vida dessas crianças?
mas o que Deus fala ao nosso coração é que a gente tem importância sim, e que isso vai ter lá na frente, elas não vão esquecer da gente, nem a gente esquecer delas, porque a gente tem proporcionado algo de Deus no coração delas, e tem sido uma bênção. Sim. O mais legal de tudo isso, né, assim, a mudança foi tanta, né, que essa que não queria obedecer no começo, que chegou meio arredia com a gente, hoje, né, ela vem, ela abraça, dá beijo, ela demonstra um tal carinho, um tal amor com a gente que surpreende, né, que nos comove, né, e pela graça de Deus, essas meninas têm mudado e a gente está podendo ajudar pelo menos um pouco, né, daquilo que nós temos para dar, né? E assim, eu incentivo muito aqueles que querem ser relevante na vida de alguém, a pegar, ir lá, pegar uma criança ou um adolescente mesmo e poder dar o auxílio que eles tanto necessitam, né? Que é o afeto, que é o carinho, que é o amor, que muitas vezes, né, é negado pelas suas famílias. Mas vai lá, gente, é ótimo, é gratificante demais, tá? É isso aí, cara. Obrigado, Marcos, Priscila. Eu acho importante, né, que eles estejam compartilhando essa experiência, porque às vezes as pessoas pensam apenas na adoção, mas nós podemos fazer muita coisa. Eu achei muito bacana aquilo que a Paula falou. Uma célula, por exemplo, pode apadrinhar, né, uma criança no abrigo. Então, podem compartilhar esse cuidado. Não necessariamente você levar para sua casa, mas você pode ou ir ao abrigo, ou levar aquela criança para passear, enfim. Essas referências que vão ficar gravadas para o resto da vida dessa criança. E talvez nessa aproximação, o Marcos ele tem tido essa liberdade, ele leva as meninas lá para os cultos, né? Você pode estar sendo um agente para transformar a eternidade dessas crianças, né? Então, eu achei importante falarmos sobre isso nessa primeira live com os multiplicadores, porque aí há uma porta assim escancarada para nós, né, para podermos fazer a diferença na vida dessas crianças, ok? Eu quero deixar que vocês que tenham perguntas possam abrir o microfone, fazer as suas perguntas e vamos abrir para algumas delas, aquelas que vocês quiserem escrever também no chat, tá? Antes disso, eu queria só pedir um favorzinho, se vocês puderem abrir a câmera de vocês para a gente tirar uma foto. Podemos tirar uma foto de vocês aqui? Aí, dá um sorriso. O pastor Eduardo, lá de Peruíbe, do MDO, está conosco. Tudo bem, Eduardo? Muito bom ter você aqui com a gente. Ok. Dá um sorriso bonito. Passa o batom aí correndo, quem não passou. As mulheres, né? Ok. Talvez algumas pessoas não possam. Então, dá um sorriso agora, eu vou tirar, tá? 3, 2, 1. Obrigado, pessoal. Se vocês tiverem aí alguma pergunta, por favor, podem fazer para a Paula ou para o Marcos. E a seguir nós vamos encerrar esse tempo aqui da live. Alguma pergunta? Carlinhos, eu acho que eu queria aqui, em alguns instantes, só falar, aqui nós temos o projeto Home, diz respeito, né, ao direito a... Peraí, só um minutinho. Oi, voltei. Então, diz respeito ao direito da criança, né, de toda criança ter um lar. Mas eu também, como pai adotivo, a insegurança, né, a nossa irmã, ela falou sobre uma insegurança no caso da adoção, né, principalmente no caso da escolha, né. Assim, eu acho que, assim, o que tem queimado muito no meu coração e tem agido muito no meu coração também é trabalhar com um grupo de apoio, né,
aos candidatos à adoção e apadrinhamento, né, o apadrinhamento afetivo, porque existem muitos paradigmas, muitas inseguranças, muitas dúvidas. Você é testemunha, né, das minhas inseguranças, dos meus conflitos, das minhas dúvidas, né, e me ajudou demais, né, você foi uma pessoa-chave na minha vida, que eu não encontrei, né, então, assim, eu queria saber, né, se você tem feito esse trabalho aí já, essas reuniões em Ribeirão, né, que você fez já algumas reuniões assim, como é que funciona essas reuniões, esse tipo de reunião, assim, vocês têm algum tipo de material, ela faz esse tipo de trabalho também com o outro lado né, da ponta, assim, Tá. que assim eu posso dizer? Sim, no projeto Home, né, nós temos aí o grupo de pretendentes à adoção. Nós teremos uma reunião no dia 24 de março, nós vamos divulgar aí para vocês multiplicadores, tá bom? Então, as pessoas que se interessem em adotar vão ter uma ministração específica nesse sentido. Então, nós vamos trabalhar, a primeira pessoa que vai ministrar é a Mirna Matos, ela é uma psicóloga, e ela vai trabalhar esse aspecto psicológico de como preparar como preparar os pais para a adoção, e vamos falar também dos medos, inseguranças, né, aquilo que a gente pode ajudar. Então, assim, através do Home, nós vamos atuar nessas frentes também. Nós fizemos aqui uma capacitação com a Cidinha, né, uma capacitação de padrinhos afetivos, e aí, então, hoje nós temos cerca de quase 30 famílias aqui, estão disponíveis para fazer apadrinhamento. Então, está faltando criança, né, para a gente. Agora a gente tem mais padrinho do que, graças a Deus, crianças, né, porque a gente conseguiu trabalhar isso. Queremos fazer isso também no Home. Outra coisa que eu acho que é importante, aquilo que a Paula falou, nós precisamos propagar mais, né? As igrejas precisam serem alcançadas nisso. Nós fazemos isso através desse grupo de multiplicadores, tá? Então, por isso que vocês foram chamados e estão participando desse grupo, estão participando dessa capacitação com dois propósitos. Para que você possa ter esse conhecimento e você poder compartilhar na sua igreja, tá? E 2, para que você possa chamar pessoas de outras igrejas para que possam fazer parte também desse grupo. No dia 19 de março, nós vamos ter uma reunião exclusiva para pessoas que não são multiplicadores e gostariam de participar do Home, tá? Então, eu acredito que algumas pessoas que estão aqui estejam aqui pela primeira vez. Se você se interessa em saber mais sobre o projeto Home e gostaria de engajar nessa causa no cuidado do órfão vulnerável, dia 19/3, nós vamos ter uma live onde nós vamos falar do que é o projeto Home e vamos falar das diversas áreas que uma pessoa pode se envolver, como intercessor, como multiplicador, preparando-se para ser pai adotivo, família acolhedora, apadrinhamento afetivo, tá? Então, se você é novo aqui, dia 19 de março, você vai poder participar de uma live que nós vamos fazer para multiplicar o número de multiplicadores, tá bom? Acho que em relação a isso, até assim, mais praticamente em relação ao que você falou, de como trabalhar essas capacitações, Hernani, depois eu posso te orientar um pouco mais individualmente nesse sentido, de como você pode fazer aí na sua cidade. Tá bem. Podia dar uma palavrinha, pastor? Sim, Cidinha. Primeiro eu queria agradecer a Deus, né, por essa iniciativa tão maravilhosa da igreja, né? Há muitos anos que eu venho tentando vender meu peixe, e hoje eu vejo, graças a Deus, né, a igreja tem se envolvido, né? Agradecer a Paula também, que era o contato dela. Eu só queria esclarecer uma coisinha aqui no nosso meio. Em Ribeirão, nós estamos sem uma ONG legalizada para apadrinhamento. Então, esse apadrinhamento que tem sido feito, ele tem feito mais pela confiança que o juiz tem na gente, né, com a equipe, né, já há muito tempo que a gente trabalha junto, mas não é legalizado. Eu tenho lá algumas dificuldades, como a Paula falou, acho que são bem idênticas, né, a questão de idade,
de deficiência, característica da criança, das famílias, mas ainda nós temos algumas crianças que nós temos, assim, muita dificuldade, que eu vejo, como a Priscila falou, né? Não são monstros. Às vezes ela tem um probleminha lá de intelectual, né? Alguma deficiência, mas não é problema tão grande que não dê para apadrinhar. E eu vejo que essas crianças ficam sempre sobrando. Então, eu gostaria de apelar aqui, né, para vocês também multiplicar, compartilhar na igreja essas necessidades, né? Porque quando as pessoas me ligam, elas perguntam assim, e aí, mas é a criança muito danada? Quantos irmãos tem? Sabe? Fica fazendo um monte de pergunta e que a gente vê que vai excluindo, né, os mais difíceis. Então, eu queria compartilhar isso, que isso é mesmo uma dificuldade, e queria até ir além em relação ao apadrinhamento. Quem apadrinha os filhos, podem apadrinhar os pais também, né? É meu grande sonho nessa experiência que eu tenho, que as famílias venham, no caso da Priscila e do Marcos, talvez eles vão apadrinhar a mãe, que a mãe está encantada com as crianças. Ela está nos perguntando o que está acontecendo, que as crianças melhoraram tanto. No começo, ela fez bico, quando ela soube que as crianças estavam indo para um casal. Ontem, ela já estava interessada em saber o que é que as crianças têm aprendido, e as crianças deram uma lição de Bíblia. Falaram, mãe, não pode falar palavrão, não pode isso, não tem que ter paciência. Então, eu creio, gente, que se a gente tiver um pouquinho de paciência, a gente vai conseguir apadrinhar as famílias, né? Trazer as famílias com a gente. Então, legal. Assim, está sendo muito bom. A Miriam também. A Miriam foi uma desafiadora, né? Pegou duas crianças e está firme, né? E se Deus quiser, em nome de Jesus, nós vamos fazer a diferença com essas crianças, com essas famílias. Obrigada, Paula. Obrigada, pastor, pela oportunidade. Ok. Mais alguma pergunta? Ninguém tem pergunta, pelo visto. Ok. Eu só queria falar aqui algo que eu tenho conversado com a Cidinha, né, e também com a Gláucia. Nós estamos pensando, nós desenvolvemos um projeto justamente para fazer isso. Como geralmente o fórum, eles não têm essa condição de dar esse acompanhamento para as famílias, nós desenvolvemos um projeto, esperamos que seja aprovado, né, para dar esse suporte. Então, por exemplo, o Marcos e a Priscila, então eles vão dar essa referência de família para as crianças e também dar uma referência de família para os pais, né? Porque dessa forma, a criança, quando volta ao convívio familiar, ela volta para uma família transformada. Ela vai voltar para uma família em que os pais têm princípios, né? O nosso desejo é que se convertam, né? E possam vencer as suas limitações para que a criança, de fato, possa ter uma família segura para retornar. Pastor Carlinhos, posso falar? Sim, pode falar, Rose. Meu nome é Miriam, né? Eu estou apadrinhando 2 crianças e está sendo uma bênção, está edificando muito a nossa família. E é interessante o que a Cidinha falou, eu tenho sentido no meu coração, em minhas orações, exatamente isso, que a gente precisa também alcançar os pais. E eu até ia perguntar para ela essa possibilidade, né? E eu fico muito feliz que não é só no meu coração, mas é no coração do pastor, da Cidinha, de muitos irmãos. E a gente vai continuar orando para que isso realmente aconteça. Porque é importante a gente apadrinhar as crianças, mostrar amor, mas e depois? Né? E se elas voltarem para a família? Então, isso tem tocado muito meu coração nas minhas orações, e tenho orado pelas mães, da mãe das crianças que eu tenho apadrinhado, o pai, mas eu acho que nós podemos fazer mais. Então, eu apoio essa iniciativa e vamos continuar orando para que possa dar certo, e conta com a gente aí. Eu acho que, e se Deus quiser, mais famílias vão... Caiu, acho que a conexão da Miriam. E a gente vai estar fazendo
sendo aí um grande... Bom, caiu Oi, aqui. tá me ouvindo? Agora sim. Alô? Sim, caiu a Deixa eu conexão. sair e entrar de novo. Ok, pessoal. Eu não quero estender muito aqui, porque o objetivo é que nós tenhamos aí curto aí para a gente poder trocar experiências, né? A única coisa que eu queria destacar aqui, que a Paula falou, é que nós precisamos pensar na garantia do direito das crianças em não satisfazer os nossos desejos. Essa é uma frase que eu acho que nós precisamos carregar bem forte, pensando em apadrinhamento e adoção. E a última coisa que eu queria falar, reforçar, né? Se você conhece alguém que gostaria de conhecer mais o projeto, que gostaria de se envolver, dia 19 de março nós vamos fazer uma live só com as pessoas novas, tá? Então, se você conhece alguma igreja, alguma pessoa que queira se engajar, vamos aumentar aí o número de multiplicadores para estender a ação do Projeto Home e alcançarmos mais. Ô, Carlinhos. Oi, Hernani. Só desculpa. É uma live? Você vai fazer pelo YouTube ou vai ser uma reunião fechada? Vai ser pelo Zoom, como essa. Como no uma reunião menor de pessoas que a gente consegue interagir melhor. Tá bom. É sala fechada. Beleza. Tá bom? Ok. Pessoal, muito obrigado pela participação de todos aí. Vamos orar? Podemos orar consagrando esse tempo ao Senhor? Pai amado, muito obrigado por tudo que tem sido transmitido através da vida da Paula. Nós entendemos que o Senhor está derramando o seu coração para nós nesses dias e queremos ser essa expressão do teu amor para essas crianças que estão, Deus, sem uma referência de família, sem uma referência de amor, sem uma referência de carinho. E nós queremos pedir que o Senhor use a vida de cada um de nós que está aqui para ser um instrumento multiplicador do teu coração, do teu amor, nas igrejas onde nós estamos cuidando, pastoreando, ministrando como líderes, Pai. Que essas ideias que foram lançadas aqui possam, ó Deus, se expandir e que, ó Deus, em cada cidade representada aqui nessa reunião, possa ter uma ação sobrenatural, um derramar, uma visitação de amor no meio da igreja, para que nós possamos fazer a diferença na vida dessas crianças que estão nessas casas de acolhimento, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a multiplicar aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração, no coração de outras pessoas. E eu quero, nesse momento, abençoar a vida de cada um desses homens e mulheres que dedicaram esse tempo para, ó Deus, serem capacitados, para, ó Deus, compartilhar as suas vidas, compartilhar dos seus talentos e dons, e que o Senhor os abençoe em tudo que eles colocarem em suas mãos. É dessa maneira que eu quero abençoá-los em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Muito obrigado. Amém. Deus abençoe. Amém. Se tiverem alguma dúvida, alguma necessidade, entre em contato comigo. Se você ainda não é um multiplicador, eu quero colocar aqui no chat, e se você deseja, né, ser um multiplicador, o link para que você possa preencher o formulário, tá bom? Deixa eu só copiar aqui. E também, deixa eu achar aqui. Eu vou copiar aqui, se você quiser ser... Pronto, está aqui. E o conteúdo, se a Paula permitir, desse arquivo PDF, eu vou divulgar ali no nosso grupo dos multiplicadores, tá? Então, você que é multiplicador, você vai receber esse conteúdo ali no nosso grupo. Você que ainda não é e se interessar, escreve para mim, ou pode também se cadastrar aqui para ser multiplicador do Projeto Home, ok? E aí você vai ter acesso também a esse material muito abençoado que a Paula compartilhou conosco. Mais uma vez, Paula, muito obrigado. Muito obrigado a cada um de vocês. Pela oportunidade. Bom descanso, até mais. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.